Bem-vindos ao Gnomos no Cinema, eu sou o Vinícius. Eu sou o Amâncio. Nós trazemos o terceiro vídeo sobre a ciência no cinema. Ciência no cinema. Coisa Acho que é do cientista, cara do cientista. Coisa interessante que a gente traz aqui sobre que vemos no cinema e que acho que vale a pena falar um pouquinho mais, falar um pouco mais, explicar um pouco mais. É. E sempre uma coisa que eu sempre fiz desde que eu assisto filme. É uma coisa assim que tenho dúvidas, eu vou pesquisar, que eu acho interessante. Isso, é. Viagem no tempo, várias coisas aí. Tsunami, que nem já falou aqui anteriormente. Como as coisas funcionam, né? Isso, que como as coisas Porque funcionam. às vezes a gente vê o filme, depois esquece. Sabe? Então achei legal a gente trazer aqui. Aproveita, né? Para aprender alguma coisa. Sim. E o vídeo sobre hoje é sobre a origem da computação. A origem do computador. E é um assunto que a gente está trazendo. A gente vai falar sobre um cara que muita gente nem sabia que existiu e a importância dele que ele teve para o mundo. O cara também. Que já comentamos também num outro vídeo nosso sobre Benedict. Benedict. Volta no Benedict. Que fez, que não estava falando. Interpretou o Alan Turing. Interpretou o Alan Turing, que foi considerado um pouco tardio, mas o pai. Pós-morto, né? Eu acho. O pai da computação. Isso. E quem foi o Alan Turing? O Alan Turing foi um gênio da época, ali dos anos 30. Gêniozaço. Porque logo aos 24 anos ele conseguiu criar um modelo teórico para simular qualquer forma de algoritmo, né? De computação algorítmica. E depois foi até chamado essa máquina que ele criou de máquina de Turing. Usada até hoje, acredite se você quiser. Ainda tem utilidade hoje, quase 100 anos. Meu pai vai falar um pouco depois. Depois vai falar. Da importância até hoje ainda da máquina de Turing. E foi a base da máquina, essa máquina de Turing, que a gente vai falar aqui mais pra frente, deixar por enquanto em segredo. Mas esse cara foi super importante para gente estar aqui hoje e para gente estar usando. Está aqui hoje vivo e para estar usando os computadores da forma que a gente usa hoje. Com certeza. E essa máquina dele, a Turing, foi a primeira máquina que conseguiu dar aquelas instruções que a gente vê muito em filme mais antigo, as instruções em fita. E meu pai sempre conta essa história lá na época dele de informática na faculdade, né? Que tinha aquelas impressoras de perfurar o cartão. Perfurar o cartão. Que é uma coisa que a gente nem imagina hoje em dia. Mas foi importante para gente chegar onde está hoje. Não, e tinha máquina com defeito que não tinha boleta, tinha que passar lá no lugar para botar a caneta, tinha que ir na outra máquina, fazer o por aqui. E essa máquina ela se movimentava de trás para frente, tanto para conseguir fazer esse algoritmo, né? Os comandos de acordo com o algoritmo comandava. E é impressionante que quando a gente vê essa parte da fita se movimentando de trás para frente, é exatamente o que até hoje faz ainda, quando algum lugar que ainda tem as unidades de fita, aquelas que a gente sempre vê nos filmes, né? Né? E ela está fazendo exatamente isso, ela está andando para frente e para trás, Então é muito show, né? Muito show, né? E, na verdade, você começou a ter processamento de comandos, né? De acordo com o algoritmo, né? Esses são códigos pré-determinados, que a gente vai ver mais para frente aí, né? Foi o início da programação, né? Foi uma revolução na época, entendeu? Um equipamento com múltiplas funções determinadas por um software, olha só, um monte de coisa que a gente fala hoje, né? Funções, software, armazenado, memória, e tudo isso cadeia de processo. Automatizado, ou seja, eram coisas que eram feitas sem que tivesse, porque nos primórdios até ainda havia os pseudocomputadores em que o pessoal fazia, mas tinha que mexer uma chave, né? Você mudava uma chave aqui, aí depois ele conseguia mostrar um resultado, mas tinha um ser humano ali. Então esse do Turing era um negócio assim. Tinha um fator erro do ser humano, né? Sim. Né? Total. É uma coisa não é legal para... que não existe. Não vale quando você quer ter informações, né? Fidedignas. Tem ali um humano fazendo. Pois é. Tem sempre a margem de erro grande. Ainda mais fazendo todo dia a mesma coisa. Infelizmente, né? Já melhorou muito, porque agora muita coisa toda já circula direto, né? Então, mas antigamente, né? Não tem muito tempo, cada check-in que você passava, tinha uma pessoinha, coitada, que estava lá na madrugada digitando aqui. Então agora vamos entrar aqui mais a fundo sobre esse universo da computação. E a primeira pergunta que a gente faz é: você sabe o que é o algoritmo? A gente escuta falar todo dia, algoritmo do não sei o que, algoritmo de tal rede social, algoritmo não sei o que é isso. Né? Então imagina o seguinte, imagina que você quer fazer um programa para mandar um robô descascar batatas. Então quais seriam as etapas
você tem que colocar ali na cabeça do computador para que ele consiga fazer isso sozinho, né? Então a primeira pergunta que você tem que fazer, ali na cadeia das perguntas que tem que fazer, que não são poucas, e você sempre acaba esquecendo alguma no meio do processo, você tem que voltar lá atrás para refazer. Isso aí. Né? E a primeira pergunta é: eu tenho batatas para descascar? Essa é o começo de tudo, é o começo da pergunta, né? E aí? Aí começa exatamente a lógica, né? O fluxo do algoritmo, né? A origem da necessidade do algoritmo. O computador, ele não tem a nossa capacidade que a gente tem, né? Você vai, eu preciso descascar a batata. Aí você pega, vai lá na geladeira, vê se tem batata e tal. Só que a gente está fazendo milhões de ações e passos. Cada uma dessas tem que ser um comando no programa. Até levantar daqui do sofá para ir lá na geladeira, o primeiro comando já foi levantar do sofá. Isso tudo está dentro do... Vai ver se tem batata. Você vai falar para a pessoa, vai ver se tem batata. Olha quanta coisa o cara vai fazer para poder ir lá ver se tem batata. Então é assim que começa. Então o computador, ele é básico, não tem jeito. Tá? Vou descascar batata. Então ele vai começar, né? Tenho batatas? Aí você vai, ok, tenho batata. Então posso passar para uma etapa de descascar. Não tenho batatas. Opa, parou. Tem que ir para uma outra etapa comprar as batatas. Porque se eu não tiver batata, né? Depois que eu comprei as batatas, que deve ter um monte de coisa para eu fazer para comprar batata, né? Eu tenho que discriminar aquilo tudo. Eu vou voltar e retorno a descascar a batata. Legal. Se você foi para a etapa de comprar, qual é a primeira coisa que você comprou alguma coisa? Dinheiro. Então, a primeira coisa, estou com dinheiro para comprar batata? Sim ou não? Hoje em dia, né, a tecnologia, né, o cara compra até com celular e tal, mas assim, vamos combinar que a gente está lá no interior ali, né, no lugar, né, então tem que ser dinheiro, né? Então, caramba, não tem dinheiro para comprar batata. Então, já vai outra cadeia. Aí vou ter que abrir outro caminho, né? Então vou no banco pegar dinheiro para depois voltar para comprar a batata, para depois voltar para descascar a batata. Depois que eu já fiz isso tudo, né? Então eu estou com as batatas ali, né? Aí faltou uma coisa importantíssima. Como descascar a batata? Como descascar a batata? Então, pergunta, né? Eu tenho faca para descascar a batata? Tenho faca. Se sim, você tem as facas, vou então poder cortar as batatas. Peraí. Mas aí você está levando em consideração que o computador sabe o que é uma faca. Sim. Né? A gente está entendendo que algumas coisas vão ter que ser explodidas ainda, né? Mais detalhadas ainda, porque mais se fosse preciso, sim. A gente está pensando em coisas básicas para tentar pensar, mas cada coisa vai ter que ser resumida a instruções primárias. Isso. É assim, entendeu? Por exemplo, um exemplo muito prático. Como é que o computador faz uma soma de um modo geral? Tá? Quero somar 2 mais 3. O que eu tenho que fazer, o computador? Eu não sei quem é o 2. Eu tenho que, pelo menos, receber em algum lugar esse número 2, guardar. Isso. Tenho que receber em algum lugar o outro, que por acaso eu sei que é 3 agora, mas eu computador, não sei. Eu sei que eu recebi uma coisa, recebi uma outra coisa, aí recebi uma ordem de somar, que aí já é aritmética, aí a lógica primária lá da própria linguagem de máquina do computador vai fazer, e eu vou te dar um resultado numa outra terceira caixinha. Então, para ele vai ter que virar tudo isso. Então, se eu não tenho a faca, eu tenho que obter a faca e por aí vai. E cada etapa vai sendo dividida e você vai voltando, e aí isso vai fazendo os conjuntos de programas, né, que no final constituem um sistema. Então, você pode dizer que existe um sistema para descascar a batata, composto de várias rotinas ou programas, como a gente quiser chamar. Então, nada existe na informática sem o programa, software, que comanda a máquina. Como a gente falou lá atrás, a máquina de Turing, né, ela era um hardware, né, uma máquina, que já tinha lá os algoritmos e os softwares que eles conseguiam fazer a leitura dessas instruções pela fazer todo esse processo, né? É o iniciozinho desse processo. E a gente viu aqui que é uma coisa simples aqui, mas pode não ter fim, né? Se eu não estou enganado, quando eu tive esse exemplo lá no tempo de Matusalém, né, que eu já falei que eu sou do bairro lascado, então um programinha desses, assim, acho que a gente, junto com o professor, chegou a mais de 20 ou 30 ou 50 instruções só para começar a descascar a batata lá. Porque cada hora você lembra de uma coisa mais primária, né? Sim. E no meio do caminho, você vai ter que voltar. Vai voltando. E o que ajuda muito
comparando um pouco com a minha parte de trabalho, né? Mas a gente usa muito essa cadeia de processos e é uma coisa que você pode até levar para a vida. Sim, sim. Alguma decisão que você quer tomar, né? Ou algum planejamento que você está fazendo de viagem, por exemplo, você pode planejar toda a viagem usando essa lógica. A gerência de projetos é isso. Gerência de projetos. A gerência de projetos é isso. E você sempre vai esquecer alguma coisa, isso é fato. A ideia de escrever é para isso, né? E a gente leva em conta, a gente fica mexendo no computador e tal, a gente vê que é uma coisa, a gente acha tão fácil, mas a gente não consegue entender a dificuldade que é para chegar ali, né? O que foi, a gente fica puto quando dá algum problema, algum bug, mas na época a gente não sabe o trabalho que dá para o cara chegar ali, né? E pessoal, lamento informar, mas normalmente as máquinas não erram. Quem vai ter errado somos nós, fizemos alguma bobagem. Errou na programação. Alguma besteira. De um modo geral, elas não erram, até porque desde lá dos primórdios elas têm o mau hábito de estarem se conferindo. Então elas estão se conferindo frequentemente. Então quando elas podem sofrer um problema, né, uma instabilidade, uma coisa qualquer, que esteja comprometendo, por exemplo, quem já deve ter passado por isso? Você está trabalhando, seu computador apagou, ficou tudo preto. O que aconteceu? Identificou um superaquecimento, ia corromper os dados, ele automaticamente preserva a integridade dos dados, ele para. Então isso é coisa. Até hoje a gente tem isso, até o nosso computadorzinho aí, de casa, notebook, se você bota ele lá no sol de 50 graus, daqui a pouco você vai ver. Celular também. O iPhone, ficar 10 minutos no sol, bum. Exatamente. Então ele tem essa preocupação. Então, lamento informar para vocês vão ter certeza que fizeram tudo certinho naquele algoritmo. E não está funcionando porque o computador não quer. Mas não é isso. Não é isso. Tem que ir lá e rever tudinho lá no... Soltar a vírgula. Eu já tentei. Eu fiz um extra lá na PUC sobre programação. Só que, era sexta-feira, 7h30 da noite. Eu não tinha mais nenhuma aula sexta-feira. Eu ia só pra isso. Eu falei, não dá não. Virou uma outra aula de programação de sexta-feira, né? Virou outra programação. Faltava mais do que... Mais outra programação de sexta-feira. Eu dei mole de ter colocado só ela. Ir lá pra faculdade só pra assistir essa... complicado. Que eu nem usava tanto, né? Não usava na época. Mas é muito legal. Muito legal. A gente pode dizer para vocês com certeza, muita experiência sobre isso, que qualquer lugar que você vai aprender a programar, se ele não começar te ensinando a programar, e pode ser em português, na tua língua mesmo, você vai ter problema. Porque se você começar a aprender a programar numa linguagem, já qualquer que seja ela, HTML, que hoje é usado e tal, você está aprendendo duas coisas ao mesmo tempo. E nem sempre você vai conseguir ter uma boa performance. Você tem que aprender a fazer um programa para solucionar o problema e também, ao mesmo tempo, estar usando uma coisa nova para você, que é aquela linguagem. Então, os lugares mais sérios costumam ensinar você a programar e aí sim, você está preparado para usar qualquer linguagem, que você só vai ter que ver como é que é a sintaxe dela. E agora uma curiosidade aqui, que um pouco lado bom do jeitinho brasileiro, é que já vi vários vídeos falando lá de fora que os programadores brasileiros, os caras conseguem emprego em qualquer parte do mundo. Consegue. Eles usam um pouco do jeitinho brasileiro para resolver os problemas que um cara lá de fora ia demorar muito tempo fazendo todo o programa certinho, mas o brasileiro consegue com copia e cola lá, meio... Eu não consigo explicar muito bem, mas eu sei que o programador brasileiro é ótimo. Tem que ir um pouco o jeitinho brasileiro de resolver problema ali na hora. Isso. Você, na verdade, qual é o lance de programar? É resolver um problema. Então, você vai ter muitos N caminhos possíveis. Só que pela dificuldade do dia a dia, das pessoas, elas vão se especializando e elas acabam sendo mais ágeis nisso. E quando você fala hoje, então, que são tudo terabytes, então tudo que você tem que fazer zilhões de vezes, se você deixar de fazer menos perguntas ou menos trajetos, é uma fortuna em dinheiro. Entendeu? Então, e uma curiosidade também interessante, né? Que muita coisa é mega moderna, tá, pessoal? Mas a gente vai encontrar, vocês vão encontrar hoje o COBOL, que é a linguagem que eu trabalhei muito no início dos anos 80, que é uma linguagem da década de 60 e ainda continua hoje na retaguarda dos bancos, na retaguarda das grandes lojas de Casa Bahia, Ponto Frio, Magazine Luiza. O truque para vocês saberem é o seguinte: vocês estão num lugar desse, no banco, está aquela tela bonita do Windows, maravilhosa, daqui a pouco aparece uma tela toda preta.
umas letrinhas coloridas, parece aquele computador de antigamente. É o bom e velho COBOL lá, na retaguarda, protegendo os dados. Por quê? Além de ser uma coisa muito estável, na década de 60 até hoje, ela atrapalha a turma dos hackers. Dificulta os hackers, porque quando ele chega num lugar lá que ele vai encontrar a base de dados, ele tem que saber como é que o COBOL está lendo aquilo. E o COBOL já jogou lá tudo como 0 e 1. Então, é um desafio. Então agora eu vou falar um pouco aqui, que a gente prometeu, né? Legado. Sobre o legado do Turing, do Alan Turing. Então a primeira coisa que a gente, que nem meu pai comentou, a máquina de Turing é usada até hoje para demonstrar em pesquisas e ensinos o que acontece dentro de uma CPU de computador. Você também já me perguntei, mais jovem. Legal, né? E uma das coisas que eu acho que foi o mais importante que ele criou, né, que em 1943 ele criou uma tal de The Bomb, ou a bomba, em português, que foi a máquina que desvendou, decifrou o código Enigma, que era o código usado pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, que dava muitas vantagens aos alemães. E a gente explica um pouco melhor sobre lá no outro vídeo. Isso, tem que ver outro vídeo. Sobre o Benedito Cambage. Para poder saber. Porque a gente fala muito, conta isso no jogo da imitação. Jogo da imitação, Ela literalmente explodiu o Enigma. Explodiu. A bomba explodiu o Enigma. E esse trabalho dele em cima dessa máquina que ele criou com o objetivo tinha um objetivo muito específico, né? Né? Que fez essa computação estar aí até hoje. Isso. Né? E fez a gente estar aí até hoje. Tudo que a gente está usando hoje está lá, está desde lá, né? E porque agilizou demais a guerra e foi um triunfo para os aliados. Salvou milhares de vidas. Conseguir dar reviravolta em cima dos alemães. Exatamente. Né? Porque nessa época a Alemanha estava difícil. Estava desequilibrado, né? Então ele foi conhecido e foi super importante. Foi um herói durante essa época da Segunda Guerra Mundial. Então, depois disso, ele construiu um cérebro eletrônico, né? Ele chamou de Sistema de Computação Automática. Em inglês ficou ACE, ou AC, né? Então, mas ACE. E ele é tão avançado que ele podia calcular cenários matemáticos complexos, né? E, poxa, foi um dos pioneiros para você poder encontrar soluções, né? E chegou a ser o mais rápido na época do seu tempo. Ele era o mais avançado do seu tempo, né? Criou também um sistema de criptografia de conversas telefônicas. Aí, vocês hoje a gente fica lá no WhatsApp, né? Mensagem criptografada e tal. Então, conversas telefônicas que eram usadas para proteger as comunicações. Aí ele já está do outro lado agora, né? Ele criou o Enigma, entre aspas, para proteger as comunicações aliadas, aí, as confidenciais dos aliados, né? E também, por último aqui, que o Vinícius vai falar, o teste de Turing, que é usado até hoje, cara. Isso é muito sinistro, né? Fala aí, Vinícius, que é muito sinistro. Que seria como se fosse o avô da inteligência artificial, né? Que consiste em fazer perguntas a um computador e ver quantas vezes ele consegue responder sem que a pessoa que está perguntando descubra quem que está respondendo é uma máquina. É demais, né, cara? A gente vê isso naquele filme Blade Runner, né? Isso. Que usou isso aqui no filme que é passado lá no futuro e tal, que provavelmente ainda estaria sendo usado esse teste de Turing. Para descobrir se o robô era replicante. Se era gente, se era replicante. Então é uma coisa que muitos filmes usam também, dessa coisa de... E é usado, impressionante. Eu fiquei surpreso de ser usado até hoje para avaliar a qualidade da inteligência artificial do hardware ou do software que está sendo testado. Quer dizer, é muito sinistro, né? Quer dizer, e é a origem do filme, né? Porque é jogo da imitação, né? O nome do filme é jogo da imitação, né? Porque... E hoje é verdade, porque muitas vezes hoje você é atendido naqueles atendimentos digitais, né? Tanto no computador, no WhatsApp, que ele fica tentando o tempo todo parecer gente, né? E inclusive falando, como você falou, ela vai te atender falando. Já me pegou. Já tentou, E outro filme aqui, um pouco também sobre o computador, que eu lembrei aqui, cara, então esse filme é muito bom, que leva supra-sumo o que o computador seria capaz. É tipo uma utopia, assim, divertida, assim, que é o Guia dos Mochileiros da Galáxia. E esse filme é demais, tem que assistir. Quem puder assistir esse filme e ler os livros, cara, é muito bom. Quem é nerd tem que ler esses livros e assistir esse filme. É verdade. Porque lá tem um computador, assim, que
que levam anos para construir, não sei o que eu também acredito que seja um dos objetivos da inteligência artificial, é que leva um tempão para criar todo o computador, fazer todos aqueles processos de programação, que o computador ele ia descobrir qual era a razão da vida. E depois tem uma pegadinha lá do filme que é super divertido. E é spoiler, né? Vai ter que esperar. Provavelmente alguém errou ali na hora da programação. Errou alguma coisa, né? Porque era um nível de computação, né? Que o computador, em teoria, no filme, ele ia pensar por si só. Sim, sim. Esse chegar ao próximo nível da inteligência artificial. É o que se pensa, né? O que se imagina, né? É o que se imagina da utopia da inteligência artificial. Tem um truquezinho para o pessoal entender o que quer dizer computador pensar, né? Então, um truquezinho básico que a gente aprendia, né? Que era o seguinte: você disser para o computador que todo homem usa bigode, você dá essa informação para o computador, todo homem usa bigode. Aí se você disser para ele, Vinícius usa bigode, ele vai, só com essas informações que ele tem, né, o universo, ele vai responder para você, Vinícius é homem. Isso. Então, isso é só para vocês terem uma ideia, qual é a ideia, né, do computador pensando, né? Ele vai pensar, mas dentro de tudo que foi informado para ele que deu esse universo, né? E o Alan Turing, cara, não satisfeito, né, de já ter feito zilhões de coisas, só para a gente encerrar aqui, né? Ele ainda enveredou pelas áreas da ciência, escrevendo um artigo sobre, vou ter que ler aqui, morfogênese, uma área da biologia matemática que eu não sabia que existia. Biologia matemática que estuda padrões de desenvolvimento dos seres vivos. Olha que coisa doida, né? Caraca. E usando números, olha dá para se imaginar a cabeça do cabeçudo desse? Olha só. Usando números como a sequência de Fibonacci, que aparece até lá no Código da Vinci, aquelas coisas lá, né? Previa quantas listas existiriam num tigre ou quantas pintas existiriam numa moça. Então, eu desisto, cara. Cara, era surreal. Surreal. Fora da caixinha. Não, surreal. E agora me veio a lembrança outro filme. Que era um jogo. Jogos de guerra. Jogos de guerra. Também, o computador definitivamente nesse filme usa essa lógica de que se isso aqui aconteceu, então isso aqui tem que ser feito. Isso. Esse é muito bom entender um pouco dessa lógica. Muito legal, cara. E o final do filme é surpreendente. Né? Como é que ele resolveu impedir a guerra? Acho que foi ele mesmo, não vi. Cara, esse filme é demais. Esse filme é muito bom, pessoal. Eu acho que é Jogos de Guerra, eu acho que é o filme. É um filme já antigo. Muito antigo, muito. Mas é muito bom para esse negócio de computador, tudo entregue à mão do computador, né? Tem também Exterminador do Futuro, tem... tem isso aí que Odisseia no Espaço. Que viraram... Odisseia no Espaço não tem. Tem Perdido no Espaço e tem 2001, Odisseia no Espaço também tem uma revolta do computador. Tem o HAL. Da luz vermelha. O HAL, acho que é HAL. Acho que é. Mas esse da criança aí é amanhã. É isso aí. E o que o moleque usou para conseguir vencer tem que ver. É interessante. Tem que ver. Não parece que a gente não pode dar spoiler não, porque tem que ficar até o finalzinho mesmo. Então, pessoal, acabamos aqui então mais um vídeo da Ciência no Cinema, né? Estamos aguardando o retorno de vocês, o feedback, né? Gostou, não gostou, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Tudo que vocês puderem ajudar a gente, né? Então, vê o vídeo, compartilha, critica, elogia, como vocês quiserem, bota sininho lá, cadastro, faz tudo que tem jeito para ajudar a gente poder pesquisar mais aí e poder trazer mais novidades. Espero que vocês tenham gostado, mas ajuda a gente para poder fazer mais. Programe sua mente para assistir o nosso vídeo. Programe sua rotina. Programe sua rotina, Faça o algoritmo de não perder os nossos vídeos. Aqui, ó. Hoje eu vou acordar, assistir Gnome no cinema. Isso. Escovar os dentes. Isso aí. Ou então de dois. Ou então os dois, né? Porque às vezes são mais de um, outro quer rever, aproveita. Aí para ajudar aí um pouco na programação, né? Tentar lançar os vídeos sempre terças e sextas. Vamos tentar botar terça e sexta para ficar no hora do almoço, né? Na hora do almoço. Ou seja, começar a se programar. Abrir o apetite, eu vou te fazer a digestão. Valeu. Obrigado. Até mais.